Progressão aritmética e geométrica. Temos aqui a progressão aritmética, também conhecida como PA, e a progressão geométrica, conhecida como PG. Vamos começar com exemplos. Temos aqui uma sequência de termos. Termo inicial, que é o A1, é igual a 5, 7, 9, 11. Aqui temos uma progressão infinita. O termo A1 é 5, o segundo termo A2 é 7, o terceiro termo A3 é 9 e assim sucessivamente. A razão é a diferença entre o termo seguinte e o termo atual. A razão aqui, então, é 7 menos 5, 2, ou então 9 menos 7, 2. E aí, consequentemente, a mesma conta se faz para frente. Temos aqui um segundo exemplo, de uma progressão aritmética. 12, 9, 6, 3, 0. O primeiro termo é 12, ou seja, A1 é igual a 12. Quando se subtrai 9 de 12, temos aqui a razão entre os termos, que é menos 3. Essa razão é uma razão constante. Bem, agora, fazendo uma análise com relação ao primeiro exemplo, representando aqui na fórmula da progressão aritmética, o termo AN é igual ao termo A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Ou seja, se eu quero descobrir o quinto termo, que é o A5, eu faço a seguinte substituição. A5 é igual a A1, ou seja, o primeiro termo no primeiro exemplo aqui é 5, mais N menos 1. O termo que eu quero descobrir é o quinto termo, então vai ser 5 menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, o quinto termo, 5 mais 8, igual a 13. A progressão geométrica, temos aqui um exemplo, 2, 6, 18. A razão é que temos o seguinte, o atual, temos aqui a divisão, dando, portanto, aqui um resultado, que é a razão, 6 dividido por 2 dá 3, 18 por 6 também dá 3. Ou seja, a razão ela é constante, da mesma forma que na progressão aritmética, na progressão geométrica também ocorre o mesmo. O termo, nesse exemplo aqui, A1 é 2, que é o primeiro termo, o segundo termo é 6. A fórmula da progressão geométrica é AN igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão, que se chama agora Q, elevado a N menos 1. O N sempre identificando o termo que nós estamos buscando. Aqui vem um exemplo para calcular o quinto termo, substituindo na fórmula, ou seja, o quinto termo vai ser o primeiro termo, que no exemplo é 2, vezes a razão, aqui a razão do exemplo é 3, elevado ao expoente n menos 1. N é 5, então temos aqui o 3 elevado a 4. Então, o quinto termo vai ser 162. Aqui apresentamos dois gráficos, um gráfico representando a progressão aritmética e o outro representando a progressão geométrica. São gráficos do termo AN em função do N, que é o número de termos. Observa as curvas. Enquanto a curva da progressão aritmética ela tem um comportamento de crescimento retilíneo, o crescimento da curva da progressão geométrica é uma exponencial. E isso a gente pode verificar nas fórmulas da PG, que são equações uma PG de progressão geométrica, onde você tem aqui um expoente, caracterizando aqui uma equação exponencial. Enquanto na progressão aritmética, nós temos aqui uma equação de primeiro grau, que é representada por uma reta.
A conclusão é que, no caso de uma progressão geométrica, o crescimento dos termos é muito maior do que numa progressão aritmética.